Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, sobre os nossos corações. Deus capítulo 8. Desculpa, Mateus capítulo 16. Vamos fazer uma leitura então. Feita por meio do Espírito Santo, a Deus operar mais uma vez. Eu sei, a Deus, que a igreja ela vive da pregação da palavra, da oração, dos louvores. E mais uma vez eu te peço, a Deus, que tudo aquilo que nós buscamos em particular se manifeste, a Deus, em público, não para nossa glória, mas sim para que o Senhor mais uma vez seja exaltado. Bendito seja o teu nome, nós te damos toda a honra, glória e louvor, pedimos a ti perdão pelos nossos pecados e rogamos a Deus que esse dia seja especial para nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu quero trazer uma mensagem hoje que ela vai falar aos nossos corações, então aperta o cinto aí para que Deus seja louvado em nossos corações. O tema da mensagem é a maldição das expectativas. O que é uma expectativa? É a espera por algo. Todos nós temos expectativas a respeito de todas as áreas da nossa vida. Uma expectativa é um óculos que você usa e que você enxerga alguma coisa. Então, pessoas, elas olham para coisas iguais e enxergam coisas diferentes. Mais ou menos assim. Você pode olhar para um curso, um curso de aperfeiçoamento com um olhar, enquanto outra pessoa olha de outra forma, porque existe uma expectativa diferente num coração e no outro. E a maldição da expectativa é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo difícil, num mundo de muitas dores e sofrimentos, e esses sofrimentos e essas dores foram preditas por Jesus, que disse que no mundo nós teríamos aflições. Muitas vezes essas aflições acabam causando no nosso coração muitas dores e feridas. E quando o nosso coração está ferido, ele começa então a ter uma distorção na forma de olhar para as coisas. Então, quando as nossas expectativas começam a ser torcidas, nós começamos a sofrer, nós começamos a pensar errado a respeito das coisas, nós começamos então a ter óculos que estão distorcidos. O grau já não é mais o adequado para que a gente enxergue aquilo que está na nossa frente. Nós acabamos de ler um texto em que o Senhor Jesus, ele vira para os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus, ele quer saber quem as pessoas estão dizendo que ele é. Porque alguns interpretam ele, quando olham para ele, apenas como um homem que é um profeta, que fala a palavra de Deus. Outros olham para ele e enxergam nele um homem que ressuscitou e que tinha sido um profeta, João Batista. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um milagreiro, um homem que veio da parte de Deus e faz milagres. Mas todas essas expectativas, elas não estavam encaixadas dentro do que de fato Cristo Jesus é. E nós somos cristãos justamente porque a fé cristã é a única que responde a pergunta mais complexa que a nossa alma tem, que é: quem nós somos, para onde nós vamos, existe um destino eterno depois desse? Nós servimos um Deus que veio na terra, morreu e acabou, ou nós servimos um Deus que ressuscitou? Nós estamos diante do único, certo, que veio na terra, pregou a mensagem, morreu na mão dos pecadores, ressuscitou
entre os mortos e disse que vai nos buscar. Nós somos cristãos, não porque nós nascemos no Ocidente, no Brasil, que tem a sua população em maior parte cristã. Nós somos cristãos porque nós acreditamos no único que veio, pregou uma mensagem e, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, morreu na mão dos homens, ressuscitou e disse: eu vou voltar e vou buscar vocês. Existe um destino eterno para a alma de vocês. Vocês não vão ficar por aqui. As coisas não vão acabar quando os anos passarem, ou quando um acidente acontecer, ou quando nós estivermos já senhores e senhoras de idade e a nossa vida já acabar. A Bíblia diz que a gente vive 70, 80 anos para viver mais ou menos bem. Depois disso é só enfado e canseira. É o que diz Moisés no Salmo de número 90. Pois bem, então Jesus ele fala que Pedro, de fato, teve a expectativa correta a respeito dele. Porque Pedro, ele responde assim: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor é aquele que foi enviado do céu para trazer salvação. O Senhor é aquilo que tu mesmo disseste, o caminho, a verdade e a vida. E sobre essa afirmação de Pedro, então, o Senhor Jesus diz: isso que você acaba de dizer não foi algo pensado por ti, não foi uma expectativa criada pelo seu coração. Isso foi algo que Deus lhe revelou. E essa revelação que Deus lhe deu de que eu, no caso, Cristo, sou o Senhor de todas as coisas, ela é a chave para a destruição do inferno, do diabo e do pecado. Então, todas essas coisas que tentam destruir a nossa vida, destruir todas as coisas que são importantes para nós, a nossa família, a nossa história, né, elas são esmagadas, né, por causa de Cristo Jesus. Só há uma maneira de nós lutarmos contra o mal, como a Bíblia diz, e vencermos. E essa maneira é nós estarmos do lado de Cristo Jesus. Pois bem, dito isso, então, Jesus Cristo, ele precisa ser olhado por mim e por você como alguém muito maior do que alguém que só faz milagres, ok? Se Cristo for buscado por mim e por você só para que alguma coisa boa aconteça na nossa vida, nós somos pessoas que têm uma visão muito limitada, muito distorcida, uma visão, na verdade, pequena. E enxergar algo tão grande de forma pequena é você desperdiçar algo precioso. Então, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 19, ele diz o seguinte, que aquele ser humano que busca a Deus só para receber as coisas que existem nessa vida é o mais miserável entre todos. Porque Cristo disponibilizou bênçãos eternas, bênçãos espirituais. Cristo Jesus, ele trouxe, ele deixou para nós todas essas, então, vitórias contra o mal. Ele mesmo disse: eu tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. Nós não precisamos temer o mal, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele está do nosso lado. E é por isso que a Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, ok? Então, nós precisamos olhar para Jesus como Jesus de fato é. Ele é muito grande, ele é soberano, ele é maravilhoso. Eu quero te mostrar como a nossa visão se torna pequena, quando as nossas expectativas elas são reduzidas, certo? As feridas que nós temos no nosso coração. Pessoas, por exemplo, que estão feridas no seu coração com relação à vida sentimental, pessoas que entraram em relacionamentos amorosos e pensaram que estavam entrando em algo que tinha vantagens, que tinha continuidade, que haveria amor, que haveria respeito, que haveria carinho, que haveria cumplicidade. E isso não acontece. E essa pessoa, então, com essa expectativa, ela acaba por se tornar ainda mais ferido, por ter entrado num relacionamento pensando que o nosso coração
vai ser preenchido por alguma esfera de qualquer coisa que exista nessa vida. Deixa eu te dizer um negócio. Olha, nada que existe nessa vida, eu e você podemos colocar o nosso coração de forma absoluta. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, elas colocam toda a sua expectativa dentro de uma área, certo? Da sua vida. E quando acontece um desastre de dar errado, alguma área, seja a sua vida sentimental, seu trabalho, seja os seus estudos, ok? O que acontece é a destruição das emoções, o que acontece é o esmagamento da alma, o que acontece é a perca da nossa espiritualidade. Então, o que eu estou dizendo é que nós servimos um Deus muito grande, que nos ensina a olhar para os campos da nossa vida e entrarmos dentro dele da forma como ele nos ensinou. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos ensina, por exemplo, a respeito de relacionamento, né? Relacionamento, homem, mulher, pessoas que têm um futuro pela frente, pessoas que querem ficar juntas, que querem se casar, você encontra nas Escrituras, então, alguns princípios que Deus coloca. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas acham que elas descobriram a roda. E elas querem fazer do jeito delas. Essas pessoas, elas querem, então, fazer acontecer uma alegria dentro de um relacionamento, né, segundo os seus preceitos. Então, as coisas são invertidas, os princípios são invertidos, as pessoas começam fazendo aquilo que deveria ser feito só depois, as pessoas elas deixam então de priorizar aquilo que Deus prioriza. Deixa eu te dar um exemplo. Quando as Escrituras elas falam sobre modéstia e pureza, a Escritura não quer tirar do ser humano o prazer, ok? Nem todo mundo nasceu para casar, eu sei disso. Algumas pessoas elas são eunucas, né? Essas pessoas elas não vão casar nunca porque elas não têm desejo sexual e não tem problema nenhum nisso, ok? Todavia, a maioria das pessoas, elas foram chamadas para casar. E o apóstolo Paulo diz que é melhor você se casar do que viver abrasado. Viver abrasado é viver em desejo e nunca poder suprir isso. Agora, o que acontece é, as pessoas que estão abrasadas, ao invés delas entrarem num relacionamento da forma como Deus diz, com modéstia, e quando eu falo sobre modéstia, quando eu falo sobre pureza, eu não estou falando sobre ingenuidade, onde as pessoas negam que existe desejos, afetos, sentimentos. Nós sabemos que isso existe, atração e coisas nesse sentido. O que eu quero dizer é que a pureza e a modéstia faz com que um ser humano, um homem, uma mulher, comece um relacionamento através da amizade. E através da amizade, através das palavras, através então desse desenvolvimento, porque o que a Bíblia nos ensina é que primeiro nós devemos ligar a nossa alma com outra pessoa através da amizade. É só através daí é que nós vamos então conseguir ter uma conexão que é verdadeira quando ela se desenvolve da amizade, ela se torna então o que a gente chama de namoro e noivado e, por assim dizer, casamento. Então, as pessoas invertem isso. As pessoas elas não sabem mais o que é amizade. Eu posso perguntar para você agora, quantos amigos você tem na sua vida? Quantas pessoas você tem, de fato, como amigos? Eu não estou falando amigo que você está aí e tal, que talvez você possa um dia casar. Não estou falando sobre isso. Eu estou perguntando quantos amigos, amigas você tem na sua vida. Nós vivemos na era, certo, em que as redes sociais elas são, né, uma coisa maluca, né? Nós acompanhamos a vida de pessoas que nós convivemos há 15 anos atrás na escola, né? Que nós convivemos, no meu caso, 15 anos atrás, eu já estava terminando a faculdade,
Então a gente acompanha, a gente vê essas pessoas todas, mas nós estamos sozinhos, nós somos individualistas. A maioria de nós sempre ora e torce para que a gente nunca precise de ninguém, não é? As nossas orações são, Senhor, que eu nunca preciso de ninguém. E se for para precisar de alguém na minha vida, um dia que o Senhor me mate, Deus me livre de precisar dos cuidados de alguém e ser um peso para alguém. Nós temos isso é ruim. Então, eu quero dizer que quando as Escrituras dizem, comecem um relacionamento sentimental através das palavras, através da amizade, faça isso, porque é assim que Deus vai ligar a sua alma de uma forma saudável, é assim que Deus vai te proteger dessas feridas, é assim que Deus vai lhe proteger, então, desse esmagamento do coração, do nosso coração que nós vivemos. Então, o que acontece nos dias de hoje, né, as pessoas elas querem se conectar apenas humanamente, só as pessoas querem se conectar apenas sexualmente umas com as outras, né? E isso, na verdade, não gera nenhum tipo de positividade dentro do coração, a não ser prazeres momentâneos. As pessoas elas são destruídas aos poucos, elas não têm em quem confiar, elas não têm certeza de que podem contar com a lealdade de alguém, e tudo isso, então, né, desculpa a palavra, mas isso é uma desgraça. Desgraça é a falta de graça, ok? Desgraça. Então, isso é horrível. Então, comecemos as coisas como Deus nos ensina que deve começar. Então, deixa eu só te dar alguns exemplos bíblicos para você entender. Você sabia que Judas, ele traiu Jesus porque ele tinha uma expectativa errada a respeito de Cristo? Judas, ele era um homem que veio de uma região ou de uma família que era revolucionária. Em que sentido? Ele esperava que Cristo fosse um homem que ia tirar Israel debaixo do jugo do Império Romano. Israel ele era uma nação escrava. Só que Jesus veio pregar, Jesus veio falar o que ele falou. E chegou certo momento, então, da história que a gente conhece, que Judas foi lá e traiu Jesus por 30 moedas, certo? De prata. Ele esperava que Jesus fosse esse grande líder. E Jesus não foi. E ele, então, traiu Jesus. Por que as pessoas, então, elas traem umas às outras? Porque elas esperam encontrar nas pessoas coisas que as pessoas não são. Jesus não era aquilo que Judas estava esperando. Jesus não era um homem que ia pegar armas, espadas e ia guerrear contra o povo romano. Então foi por isso que Judas o traiu. Se você olhar também na palavra de Deus, você olha Jonas e sabe que Jonas é um israelita e Israel tem inimigos que são os ninivitas e ele acredita que Deus vai destruir aquele povo. Mas ele vai lá e prega para os ninivitas e aquelas pessoas se convertem. E Jonas, então, tem uma expectativa errada, porque ele acha que Deus tem que matar todos os seus inimigos. E eu estou aqui para te dizer uma coisa, que às vezes pode doer no seu coração, mas Deus, Ele também pode salvar os seus inimigos. Deus também pode salvar aqueles que o seu coração detesta e odeia. Foi isso que Deus fez com 120 mil pessoas através de Jonas, frustrando então as suas expectativas, porque ele de fato achou que aquelas pessoas não se converteriam. Você vê Elias, por exemplo, ele esperava que Deus falasse com ele de uma forma poderosa, porque Elias ele era um homem que era um profeta de grandes obras, e ele dizia, não vai chover por 3 anos, segundo a palavra de Deus, e não chovia. Ele era um homem que o Senhor usava de formas poderosas, ele ressuscitou uma criança através do poder de Deus, e um dia ele precisa que Deus fale com ele, ele está melancólico, depressivo, e vem um terremoto e Deus não fala com ele, mas vem um vento suave, então o Senhor vai lá e fala com Elias. Então, eu quero que você entenda uma coisa, Deus, ele muitas vezes frustra as nossas expectativas. Pare de pensar ou de tentar colocar Deus dentro das suas caixinhas. Deus, ele não vai se manifestar do lado esquerdo só porque você pensa que é ali do lado esquerdo que ele está.
Deus não vai fazer através do lado direito só porque ali o lado direito lhe parece mais cristão ou mais conveniente. É assim que funciona. Deixa eu te dizer um negócio. Você sabe que a questão da expectativa, quando você vai se libertando dessa maldição das expectativas, você vai se tornando uma pessoa mais livre da opinião dos outros, sabia? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em Gálatas 1, no versículo 10, que se nós estivermos preocupados em agradar os outros ainda, nós seremos os mais malditos de todos os homens. E isso é uma coisa muito interessante. Você sabe o que acontecia comigo? Bastante. Tem 20 anos que eu sou pastor. Pastor não, tem 20 anos que eu sou cristão e tem 15 anos que eu sou pastor. E eu sempre tinha aquela visão, né, principalmente ali de onde eu vim, da igreja que eu vim, e assim, mesmo muito novo, eu tinha que andar de terno o dia inteiro, sabe? Era um caos. Quando eu me casei com a Angélica, coitada, ela tinha que ficar passando aquele tanto de camiseta social, calça social, aquela coisa toda. Eu era escravo, sabe, da forma de vestir, porque um pregador tinha que se vestir daquele jeito, com paletó, gravata e essas coisas todas, né? Aquilo ali, de certa forma, era uma forma de eu ser aceito aonde eu ia, mas aquilo ali nunca foi eu. Na verdade, eu sempre busquei o Senhor, sempre me dediquei muito à oração e à leitura das Escrituras, até então começar a viver, de fato, de uma forma honesta comigo mesmo, né? E eu comecei a entender, por exemplo, que Samuel falou lá na casa lá do Jessé, né? Deus, ele não olha a aparência, Deus olha o coração. E eu dou graças a Deus porque as pessoas, elas começaram a se libertar disso, né? Eu sei que tem gente que passa do limite. Nós devemos cuidar também, obviamente, do que nós vestimos. Mas o que acontece? Eu parei de usar a roupa social. E quando eu parei de usar a roupa social, é como se Deus tivesse libertado meu coração, sabia? Então, assim, eu vou nos lugares pregar, se alguém me chamar para pregar, que me aceite do jeito que eu vou. Se eu vou pregar com a blusa do Vila Nova, eu vou pregar a palavra de Deus com a blusa do Vila Nova. Entende isso? Isso é libertador, porque isso faz com que você possa ser você ao mesmo tempo que você segue a palavra de Deus. Então, a minha pergunta é: até quando eu e você vamos continuar vivendo, certo, sendo escravos da opinião das pessoas? Então, para mim não interessa se alguém não concorda comigo porque eu sou um pastor, porque eu tenho tatuagem, isso, aquilo. O Senhor conhece o meu coração. Eu sou um homem casado com uma mulher só, eu tenho 3 filhos, eu cuido da minha casa. Deus conhece a minha vida de oração, Deus conhece a minha vida de leitura da palavra, Deus conhece que eu pago as minhas contas em dia. Então, eu não preciso, certo, da opinião de quem diz que tatuagem é pecado, isso ou aquilo, ok? Isso não está nas Escrituras. E eu quero que você comece a entender que existem, então, certos tipos de legalismo que nós carregamos, que nos fazem, então, perder a grandeza de Deus. Deus é muito grande, a gente coloca Ele em certas caixinhas. Eu não quero tomar mais muito tempo, mas eu preciso, então, dizer que, como diz a palavra de Deus, que no nosso coração nós fazemos as preparações. Está escrito em Provérbios 16, verso 1. Nós preparamos coisas nos nossos corações, mas o resultado delas vem do Senhor. A Bíblia diz: águas profundas são o coração do ser humano, mas é Deus quem traz à tona aquilo que é verdade. Isso é maravilhoso, porque eu e você podemos orar assim: Deus, eu sei de uma coisa, eu sei inclusive que eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, que ele é mais desafiador do que o próprio diabo. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Então não é só confiar em alguém, certo, completamente e sofrer por isso. É confiar em si mesmo. É pensar que você mesmo pode resolver tudo. Não. Deus, Ele é o Senhor. Nós podemos orar e dizer: Senhor, eu quero colocar minha vida nas suas mãos.
E eu tenho dois caminhos. E eu não sei exatamente o que eu devo fazer agora. Eu sei que o meu coração são águas profundas. Eu tenho muitas ideias, eu tenho planos. Eu quero chegar em lugares. Mas eu apresento essa profundidade do meu coração ao Senhor para que se cumpra a sua vontade. Porque eu sei que a vontade que o Senhor tem para a minha vida, ela é boa, agradável e perfeita. Eu posso confiar, eu posso orar a Deus e dizer, Senhor, eu sei que Tu sabe o que é melhor para mim. E eu não preciso ter medo de orar e dizer, Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim mais do que eu mesmo. O Senhor sabe o que é melhor para mim mais do que eu penso que sei que um dia vai acontecer. Deus sabe mais do que eu e você sobre nós mesmos. É isso que eu quero te dizer. A Bíblia diz o seguinte, que o nosso coração é enganoso, mas Deus é o único que rascunha o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração. Então Ele é o único que nós podemos chegar em oração e dizer, Deus, eu não sei o que fazer com a minha vida. E eu sei que eu posso chegar diante do Senhor com essa oração sem ter vergonha, sem ter medo, sem me achar um inútil, sem me achar uma pessoa perdida. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então eu apresento os meus planos diante do Senhor. E eu sei que o Senhor abre as portas certas e me encaminha segundo a sua santa vontade. Então, as expectativas do nosso coração, elas precisam ser curadas. Como que se cura as expectativas do coração para que nós possamos enxergar as coisas da forma correta? Jesus. Como que nós encontramos Jesus? Por meio da palavra. Olha, não tem outro caminho. Se você de fato quiser ter uma noção apropriada a respeito de todas as áreas da vida, trabalho, namoro, casamento, dinheiro, qualquer coisa, você precisa das Escrituras. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos renovar a nossa mente segundo a palavra de Deus. Isso foi uma coisa que eu procurei fazer quando eu comecei a escrever. Eu pedi a Deus graça para escrever um livro sobre cada tema que fosse importante, né? Pelo menos ali no que eu enxergava naquele momento da minha vida. Então eu escrevi, por exemplo, sobre saúde, eu escrevi, por exemplo, sobre dinheiro, eu escrevi, por exemplo, sobre sexo, eu escrevi, por exemplo, sobre casamento, eu escrevi sobre namoro, eu escrevi sobre depressão. Então eu escrevi muitos livros porque eu busquei em Deus graça para que eu pudesse entender essas áreas que são tão presentes na nossa vida da forma como a Bíblia ensina. Isso é maravilhoso. Então, eu quero lhe aconselhar, certo, a ir até as Escrituras para buscar a visão de Deus a respeito dessa situação que você tem olhado e que às vezes tem te feito triste no decorrer da jornada, porque você não tem entendido como lidar com essa situação. Eu quero então terminar essa palavra. Na verdade, essa palavra aqui, ela foi tirada de um livro que eu escrevi, então eu tenho muita coisa para falar, mas não, a gente não pode. Outro dia a gente continua. Mas eu quero terminar então dizendo que quando nós temos o nosso coração sarado pela palavra de Deus, ter um coração sarado pela palavra de Deus é você pegar a palavra de Deus, você ora em cima da palavra de Deus, certo? O que é orar em cima da palavra de Deus? É você ler um texto e você se apropriar daquele texto. Se apropriar como? Você lê aquele texto e diz, Senhor, eu quero que isso faça parte da minha vida, do meu coração. Eu peço que o Senhor me dê graça para que esse texto, certo, faça parte da minha jornada. Talvez eu não vou lembrar o versículo, o capítulo, mas eu quero que isso aqui esteja registrado na minha mente, no meu coração. Eu nunca me esqueço das palavras de Jesus em Marcos capítulo 13, que ele diz assim, não se preocupem, Jesus diz para os discípulos, porque na hora certa eu vou lembrar vocês daquilo que vocês precisam falar. Isso é maravilhoso, porque há uma promessa bíblica que diz que o Senhor nos lembra do que nós precisamos, daquilo que nós aprendemos da palavra na hora certa, para que a gente ore da forma certa, para que a gente fale da forma certa. Foi o que Jesus fez quando ele estava lutando contra o diabo, não é?
E aqui vai finalizar. Jesus então lutando contra o diabo aparece, Jesus está 40 dias de jejum e oração, né? E o diabo diz a ele, tu não é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus então, ele cita um texto bíblico que está em Deuteronômio capítulo 8. E ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como se combate o diabo? Palavra, né? Pastor, eu não sou bom para guardar palavras e coisas nesse sentido. Como eu estou te dizendo, você não precisa fazer um curso de memorização, você não precisa ser uma pessoa que sabe capítulos e versículos. Você precisa ter a Bíblia diante de você com o coração aberto. É isso, tá? Deus espera isso de mim, de você. Não é a perfeição, é o coração aberto para que o nome dele seja glorificado. Ok? Então, que Deus nesse dia cure as nossas expectativas para que assim todas as áreas da nossa vida sejam segundo a vontade dele. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, por favor? Você pode orar comigo sobre isso? Peça a Deus que Ele possa abençoar o seu coração e a sua vida nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração, as nossas expectativas, a nossa cosmovisão diante do Senhor. Nós queremos te agradecer porque a Tua palavra ela tem direção para nós em todas as áreas. E nesse dia de hoje, nós que estamos aqui, podemos estar com o coração esmagado em algum sentido da nossa vida. Todavia, Senhor Deus, há bálsamo da parte do Senhor. Está escrito que Tu és Jeová Rafá, Tu és aquele que cura. E eu te peço a Deus que o Senhor cure os nossos corações e a nossa visão nesse dia de hoje. O nosso coração é como águas profundas. Nem sempre nós sabemos o que o Senhor vai fazer surgir de dentro de nós. Mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos desistir. Nós não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar. E nós vamos continuar orando, dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim melhor do que eu mesmo cuido de mim. Eu sei que o Senhor vai me guiar por um caminho que não é tortuoso, porque há caminhos que parecem bons, mas levam à morte. Todavia, Cristo nos guia por um caminho que no começo parece estreito e apertado, mas Ele nos abençoa, porque ali é um caminho de livramento, é um caminho de paz, é um caminho onde Ele nos coloca em verdes pastagens, em águas tranquilas, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos enche do Seu Espírito, Ele nos lembra da Sua palavra para que a gente possa fazer da forma certa. Senhor, chega, nós estamos cansados de errar na mesma coisa. Abençoa as nossas vidas para que nós possamos, ó Deus, fazer conforme a Sua vontade, Senhor. Não a nossa, mas a Tua vontade. Não o meu reino, mas o Teu reino, Senhor. Que se manifeste o Teu reino sobre todas as áreas da nossa vida. Essa é a oração da igreja. Essa é a oração, Senhor Deus, que nós fazemos. Nós não queremos olhar para o Senhor somente como alguém que faz milagres em áreas da nossa vida. O Senhor é maior do que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta confissão a igreja está firmada. E nós estamos firmados no Senhor. E não há quem possa nos derrubar. Porque o diabo foi vencido, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Nós podemos levantar a nossa cabeça quando nós estivermos com medo e nós podemos orar e dizer, nós temos aquele que é o maior do nosso lado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele mesmo disse, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais condenação. Cristo nos libertou. Ele jogou no chão o peso que estava no nosso coração, na nossa alma. Ele nos tirou de uma vida presa em pecados que só faziam o nosso coração sofrer. Ele nos deu um novo caminho. E esse caminho pode começar de novo agora, se nós clamarmos e pedirmos. Senhor, aceita a adoração da igreja, o cântico da igreja, nesse momento, nesse dia de hoje. Vamos cantar, Jesus, essa música, por favor.
Se você é um Deus que cuida de você e jamais se esquece.